Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Conversa na Janela, o podcast para a gente fazer uma fofoca boa e falar da vida e do negócio dos outros. Eu sou Larissa, sou host do podcast e hoje nós estamos abrindo uma nova temporada de episódios falando sobre tecnologia e como ela tem impactado a forma como a gente faz negócios, impactado a realidade das empresas. E hoje o tema é super importante, nós vamos falar sobre expansão de negócios com Dema Oliveira. Dema, seja muito bem-vindo para essa Conversa na Janela. Muito obrigado, muito obrigado. Prazer é meu. Eu que ainda vi você fazendo ali o podcast com as pessoas tão interessantes, ainda mandei uma mensagem, falei, mas você não vai me convidar? Isso aí, foi isso aí. Eu falei, opa, é para já, o tema do mês que vem é tecnologia, tu é o cara certo para falar sobre isso. Legal. Deixa eu só me apresentar. Meu nome é Dema Oliveira, eu sou diretor executivo da Samsung, estou na Samsung já há alguns anos, passei por grandes multinacionais, mas também sou empresário. Tenho alguns negócios, adoro investir no ecossistema de startups, mas simplesmente porque eu amo a forma que as startups crescem os seus negócios, né? O Uber sem nenhum táxi, a maior rede de frota de táxi do mundo, né? Airbnb sem nenhum hotel e maior que o Hotel Hilton. Então, eu sempre, na minha carreira, sou o cara que desenvolve projetos, faz o projeto de forma pequena, matura o projeto, faz o projeto crescer e o projeto cresce. Então, há alguns anos tenho feito isso, não só para a empresa que eu represento, mas também para algumas iniciativas próprias e privadas, e tenho me divertido muito. E vocês são uma empresa de grande crescimento, né? A gente se conheceu ali no Sales Club, com nossos amigos ali, e tenho acompanhado vocês nas redes sociais. Interessantíssimo a pegada de vocês, a velocidade de vocês. Então, mais uma vez, é um privilégio poder participar aqui desse podcast. É o papo sobre crescimento com duas pessoas, né, que gostam muito disso e vivem isso no dia a dia. Quem está ouvindo aqui a apresentação do Demo, assistindo, já entende por que ele foi chamado para falar sobre expansão de negócios, né, crescimento de negócios por meio da tecnologia, porque, como diz o Dema, dá muito trabalho ser pequeno. Muito trabalho. E o nosso crescimento também, como o Dema falou, né, o crescimento da 3S Corp e agora da Upsell Comex, que é a franqueadora, foi muito apoiado em tecnologia, apoiado em pessoas. Então, esse bate-papo aqui vai fazer todo sentido. Muito legal, muito legal. É isso aí. E você sabe que quando a gente fala em crescimento, né, hoje é uma data muito importante. Hoje a gente está lançando um novo produto. Fevereiro. Sim. Além de começar um grande mês, é o grande mês que a gente está lançando, chamada Galaxy S23. Arrasta para cima aqui que vou dar um desconto. É isso aí, arrasta para cima aí. E é um produto, assim, de tecnologia fantástica. Talvez o maior e melhor smartphone já lançado na história da humanidade. Então, olha só. É algo que vai estar em todo o Brasil. Já a gente fez o lançamento em São Francisco às 14h45 de hoje. Uhum. Então, hoje eu estou com essa camiseta aqui, ó, promocional. Fui lá para o ponto de venda, porque sabe aquele negócio que os nossos pais falavam assim, só cresce porque o olho do dono ele está ali, sabe? Mas isso é verdade. Tem que estar perto. Não importa o tamanho do negócio. Para você crescer, cara, você tem que acompanhar. Aquilo que você não foca, não cresce. Isso. Se você focar, cresce. Desde ir na academia, desde você focar no teu relacionamento com a sua esposa, desde você focar na educação dos seus filhos, e inclusive em grandes projetos para as empresas poderem crescer. Sem foco é impossível crescer. É isso aí. E a gente, hoje de manhã, ainda estava falando sobre isso, sobre independente se o que a pessoa está fazendo é pequeno ou grande, se já tem tudo pronto, se já tem equipe formatada ou não, é a gente botar capricho e entrega nas coisas, né? Que é essa devoção, né? Tu
tá perto e tá entregue. E pra gente, quando a gente pensa em escala, quando a gente pensa em crescimento, a gente não tem como anular o fator processo, né? Não tem como não pensar em processo e padronização para que haja escala. E aí, isso só acontece se tu estiver perto, olhando o que está acontecendo, porque tu não te escala, né? Mas tu pode te escalar em processos, te escalar em treinamento, né? Escalar o olho do dono, né? Escalar o olho do dono dentro do teu negócio. Você sabe que, se assistiu minha palestra, você sabe que eu sempre gosto de fazer... Mas que palestra, né? Eu fiquei digerindo aquela palestra, assim, uns 3 dias, revivendo as minhas anotações, porque ela reverbera uns 3 dias ainda, assim. E eu gosto muito de puxar para as histórias da Bíblia. Eu sou um leitor assíduo da Bíblia e eu gosto muito de ler a parte de negócios. A Bíblia é lotada de negócios. Só que eu gosto de trazer uma história lá que foi escrita há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás e sempre para a atualidade, porque eu gosto de trabalhar a questão da intelectualidade, a força do seu braço, mas a questão da fé. E eu acho que os grandes loucos desse mundo, eu até falo que são os lunáticos, aqueles caras que construíram coisas grandes e estão ainda construindo, eles têm sempre fé, sabe? Porque o louco tem fé, o louco acredita em coisa que ninguém acredita. O louco acredita que vai fazer, por exemplo, a franquia que vocês estão construindo a maior do Brasil. Então tem que ser louco, cara. Do mundo. É um lunático. É isso aí. Né? E o lunático tem fé. Ninguém nunca falou isso para ele, talvez, mas normalmente tem muita fé. E eu lembro que na palestra, né, eu falei muitos exemplos, e tem um que me veio à mente agora. Eu lembro que você vai lá no Velho Testamento e Deus fala para Moisés, assim, aquele cara que abriu o Mar Vermelho, sabe? Quando a gente é criança, vai na escola, vê o cara abrindo o mar, assim, né, com um cajado. Deus falou para esse cara aqui, é o seguinte, você é o cara que comanda 1 milhão de homens. Aí ele começou a ficar estressado. Você imagina, eu não sei quantos funcionários você tem ou quantas pessoas você trabalha. Você imagina você ser chefe de 1 milhão de pessoas? Aí o sogro dele chega para ele e fala assim, Moisés, você precisa estruturar os processos. E você precisa nomear líderes para cada grupo de pessoas. Se você não nomear líderes para cada grupo de pessoas, você não vai conseguir conduzir essa 1 milhão de pessoas. Então hoje eu vivo isso. A maior dificuldade é você treinar a liderança, para que a liderança consiga manter a cultura e ali você consegue crescer. E sabe, Larissa, são 4 formas de crescimento. Tem mais, mas gosto de falar das 4 principais. Aquela forma tradicional. Por exemplo, vamos pegar uma indústria que não tem nada a ver com a nossa indústria. A gente pode pegar a CIMED, farmacêutica. Né? Sim. Pô, a CIMED é um crescimento estrutural. Então, assim, um líder, aí o filho assumiu, o neto assumiu e mantém ali a empresa, cada vez mais a complexidade embaixo, vai melhorando o processo, mas ela vai criando em uma só. É um tipo de crescimento. Outro tipo de crescimento, né, de expansão de negócios, aí eu vou entrar na tecnologia, é aquela expansão de negócios do tipo o cara é um médico, aí esse cara tem uma clínica grande, aí ele ganha bastante dinheiro, ele fala, pô, eu vou fazer um hospital, aí ele faz hospital, então é um crescimento vertical, tá? Existe o crescimento que eu gosto de chamar que é o lateral, que é o crescimento que você está fazendo, você já tem um business consolidado, aí você fala, como que eu posso crescer mais? Quem sabe eu não faço um modelo de franquia para eu atuar dentro de um mercado que hoje está sozinho ou está muito mal estruturado. Isso. Aí você vai para esse mercado através de um modelo de processos, que é repetir aquilo que você faz bem. Então, o nome franquia é apenas repetir processos perfeitos de uma forma rápida para que a pessoa não tenha que entrar na curva de aprendizado que a tua empresa, a original, já passou, né? Então, esse é um terceiro método. Tem um quarto método, que eu gosto de dar o exemplo do Invisalign. Todo mundo sabe o que é Invisalign. Você já usou, mas eu usei, inclusive. Usei já. Sabe que esses caras estão na Costa Rica e eles pensaram assim, se eu tiver que construir as clínicas, vai dar maior trampo. Se eu tiver que fazer franquia, vai dar maior trampo. Eu vou usar tecnologia para eu poder colocar isso em todas as clínicas odontológicas do mundo. Isso foi disruptivo demais, né? Já foi disruptivo demais. Foi disruptivo demais. Faz ali, cada vez, você fica 2 anos com o cara lá. Você até vai no dentista e ele fala, 6 meses, aqui que é 6 meses. Eu tô 2 anos com aquele negócio lá. E tô, né? E assim, é confortável, não dói tanto, é pouquinho. Muito bom, foi muito bom. É excelente, sabe? Então isso é você crescer de forma tecnológica. Tem os outros modelos do tipo, vocês vão ficar grandes, vocês vão comprar um concorrente. Aí você compra um
concorrente, né? É isso aí, fusão, aquisição, né? Fusão, ou M&A, né? Ou é isso aí. Então, muitas grandes empresas compram startups porque eles não têm a velocidade, né? E existem outras formas, mas essas 4 são as mais conhecidas. Mas uma coisa é comum em todas elas, a base tecnológica, que tecnologia não existe sem pessoas, igual você falou muito bem no começo da conversa. E quando a gente fala em base tecnológica, é complexo hoje, porque tem um amigo meu que chama Gustavo Caetano. O Gustavo Caetano, ele tem uma empresa chamada Sambatec. Ele já está há muitos anos no mercado, ele é conselheiro de grandes empresas, a empresa dele é muito bem consolidada, e hoje ele postou algo no stories deles que eu gostei demais. Tem uma pessoa que criou estou lendo aqui, né, um grupo no WhatsApp para vender peças de luxo, e hoje essa pessoa fatura 3,5 milhões por mês. Aí você fala assim, cara, ela criou um grupo de WhatsApp. Então, a tecnologia, até a de grátis, né? A simples te faz você escalar se você só saber usar bem, né? Pois é. E esse é um ponto até importante que tu trouxe agora, tu trouxe exemplos, né, do Uber, Airbnb. A gente discutiu sobre isso esses dias, em como a tecnologia tem cada vez moldado mais o nosso comportamento. Então, a gente tem adaptado o nosso comportamento e os nossos negócios a partir do que a tecnologia faz. Porque ela promove facilidades, promove aumento de produtividade, até quero entrar nesse ponto depois. E a gente começa a adaptar o que a gente faz no dia a dia, olhando para o que a tecnologia entrega, né? A gente pega esse cérebro e começa a construir os movimentos a partir dele. Como é que tu vê isso, Demo? Essa adaptação de comportamento? Tu aí que já também acompanhou muitas mudanças dentro desse processo de avanço tecnológico, né? Eu estou há muito tempo no mercado de tecnologia, né? E eu acompanho, igual você falou, eu me lembro a primeira vez que eu trabalhava na TIM, numa revenda da TIM bem grande, e aí meu chefe falou assim para mim, um italiano, Giuseppe Piccoli, falou assim, Dema, vai ter um tal de BlackBerry, e esse BlackBerry você não tem ideia, mas os e-mails caem automaticamente, você não precisa logar no teu computador, abrir o Outlook, apertar enviar e receber, ele cai automático. Eu falei, mas como assim? Para que a gente precisa de e-mail automático? Eu posso ver no começo do dia. Olha que louco. Que louco, né? Né? E aí eu lembrava que ele vinha com o BlackBerry dele azulzinho ali, e aí... Aí, cara, o BlackBerry foi disruptivo. Ele, cara, quebrou tudo ali, e eu falava, é verdade, um dia a gente vai precisar de e-mail, um dia o e-mail vai cair automático. O BlackBerry tinha, acho que o BIS, eu não me lembro qual que era tipo um verdade. BlackBerry Communicator ali, e aí era quase um WhatsApp, sabe? Era um negócio muito louco. E eu passei desde sair do TDMA, CDMA, para ir para o SIM card, que era a nova tecnologia GSM. Só que a gente se adapta muito rápido às tecnologias. E assim, quanto mais novo você estou falando de idade, tá? Mais você consegue se adaptar. Se eu dou um tablet para a minha filha não, porque minha esposa é pediatra, ela não dá tela. Ela cuida das telas, é isso aí. Ela cuida das telas. Pois é um ponto importante isso aí também. Mas eu sei que se eu der um celular para minha filha, por exemplo, de vez em quando eu falo sobre a baleia, sobre os golfinhos. E aí, se eu não estou com um livro ali na mão, eu falo, deixa eu te mostrar no meu celular, minha filha. Então, quando eu mostro ela, automaticamente ela já faz isso aqui, ó. O ato de fazer isso é que ela já está com o chipset ali da tecnologia ali, né? Que vai impactar a vida dela e na sociedade dela. Mas como nós, empresários, diretores de empresas, você como uma CEO, como que a gente faz com que a tecnologia seja adaptável? São 3 pilares, sabe? De transformação. Marca isso bem. Primeiro, o pilar para uma empresa da tecnologia, principalmente para a utilização dos usuários, está de acordo com a necessidade do momento. Então, vou dar um exemplo. Tem tantos processos na empresa que a gente tem que usar Trello para aprovar as postagens do Instagram, por exemplo. Então, quem não usa Trello hoje em dia? Acho que um monte de gente usa. Um monte, sim. Então, você tem que se adaptar, porque aquela é a tecnologia disponível da organização para você poder usar. Eu estou dando um exemplo de um software, tá? O segundo pilar para você conviver com a tecnologia não é apenas ter a tecnologia disponível e ter que usar. É a questão de você ter a usabilidade e a facilidade da utilização.
eu já vi grandes empresas mudarem projetos tecnológicos, porque por mais que fosse importante, tivesse que usar, quando chegava no segundo pilar era tão difícil de mexer, e as pessoas não gostavam que caía por terra. Pô, eu vou te dar exemplos aqui. Eu lembro que de uns anos atrás tinha outros competidores do WhatsApp que não foram para frente. Não sei se você lembra. Teve vários outros que não foram para frente, porque a utilização era diferente, as pessoas não gostavam de usar, né? Grandes softwares como o SAP, por exemplo, teve que... Isso é diferente. Na verdade, assim, acho que até o público se adapta quando é diferente, mas tem que ter algum benefício, alguma inovação que seja muito atraente, né? Sim. Tem que ter a inovação que seja atraente, mas tem que ser algo perene, sabe? Tem que ser mais perene, faz todo sentido isso mesmo. Pensa o WhatsApp. Cara, o WhatsApp não para de inovar. Você consegue pagar pelo WhatsApp, agora você consegue encaminhar a imagem com as observações que até antes você não caminha. Parece que o Mark Zuckerberg ele já tem tudo isso bem planejado, ele só não vai entregando, porque se ele entregar não vai ter inovação, então ele vai entregando um pouquinho de cada vez, né? Vai testando. Cara, assim, olha só que gancho interessante isso até, Dema. Desculpa até te interromper. Fica à vontade. A gente falou isso no começo, né? A gente cresceu muito apoiado em tecnologia e pessoas, né? Obviamente construindo processos, mas usando tecnologia sempre e cuidando de pessoas aqui dentro. E a tecnologia, ela expande acompanhando tendências de comportamento das pessoas, né? Ao mesmo tempo em que a gente adapta o nosso comportamento pela tecnologia, a tecnologia se adapta baseada em comportamento. Então, hoje a gente está aqui vindo de um boom, né, da inteligência artificial, todo mundo falando de chat GPT e aquela loucura do que vem a inteligência artificial, mas a inteligência artificial é construída baseada em necessidades, em gaps, em falta de produtividade que a gente não consegue resolver com pessoas, então isso está muito conectado, né? Não dá para desumanizar, né? Essa conversa tua aí, se a gente pensar um pouco mais, a gente precisa de 5 horas aqui, porque se a gente for entrar no Tesla, precisa de 5 horas. Aquele carro lá, cara, o cara fez exatamente tudo que alguém precisaria num carro, né? Não precisaria de tanto botão, precisava só de uma tela. E é um carro autônomo e assim por diante. Se a gente pega, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer um pouquinho mais de... Você pega esse celular aqui tem tela dobrável. Então, se você olha o comportamento do consumidor, ele fala, pô, eu sou um executivo, ou eu sou uma pessoa de alta produtividade, consumo mídia, então na parte da frente, sem ter que abrir o produto, eu uso meu WhatsApp, meu e-mail, etc., YouTube, tá? Eventualmente, quando eu quero ler ou assistir filme, ou ter uma melhor visualização, eu abro ele. Então, isso aqui foi desenvolvido, por exemplo, estudando o comportamento do consumidor e aquilo que ele precisava. E aí você acaba utilizando, e cada vez mais as telas dobráveis serão realidades do mundo, sabe? Estou dando um exemplo aqui da indústria que eu trabalho, Sim. né? Mas o que você falou é pura verdade, a pessoa vai vendo o movimento, por isso que as startups trabalham um negócio chamado MVP, porque nem sempre a bola de cristal está ajustada, sabe? De vez em quando a bola de cristal fala, pô, o consumidor está indo nessa direção, acho que eu vou montar esse produto. Então, os MVPs ajudam a você criar, lançar rápido, mesmo envergonhando o produto. Aí você fala, pô, errei, vou lançar de novo, eu 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 vou lançar de novo, até acertar ali. Quantas vezes o LinkedIn não fez os lançamentos dele, quantas vezes SpaceX tentou subir e continuou. O importante nesse momento que nós estamos, tentar acertar essa tendência. E chega uma hora que acerta, né? E por isso que tecnologia tem tudo a ver com expansão, né? Porque quando a gente fala de testar e validar, com a tecnologia isso acaba sendo muito mais rápido, né? Imagina juntar pessoas para algo, né? Construir, fazer isso de forma manual, a tecnologia acelera muito esse processo de testar e validar, né? E o terceiro múltiplas necessidades, né? Pilares, então lembra que eu falei que eram três pilares, né? O primeiro pilar é do tipo, eu tenho que fazer aquilo, então essa é a ferramenta certa para desenvolver aquela atividade. A segunda que eu coloquei é o user interface, ou seja, ele é fácil, tem a ver com o meu comportamento e assim por diante. E o terceiro é a escalabilidade da tecnologia. Quanto mais pessoas utilizam por mais tempo, mais ela permanece e transforma a sua vida. Por exemplo, você deu a questão do chat GPT. Cara, é animal aquilo lá. Eu uso toda hora. Sim. Minha esposa, não sei se ela vai assistir isso não, mas ela fez aniversário no dia 24 de dezembro, eu falei assim, vou fazer uma carta de amor. Eu coloquei lá,
please write down a love letter to my wife. Cara, e aí eu comecei a escrever assim, eu tô casado há tanto tempo, ela gosta disso. Tem uma carta que eu falei assim, meu Deus, eu copiei, traduzi para o português e fui testar, né? Gente, é loucura, né? Isso. Assim, Dema, depois eu contei, né, que eu fiz um teste, ela é uma pessoa parceirona, então podia ter jogado sapato em mim, mas não jogou. Deu certo ali, inteligência artificial nota 10. Cara, loucura. E a gente costuma dizer, eu sempre falo isso assim nos treinamentos que a gente dá aqui com o time, que o mundo cada vez mais é de quem sabe fazer perguntas. Então, a gente olha para a tecnologia e a gente tem as ferramentas todas à nossa disposição, né? A gente pode fazer integração, a gente pode aproximar, a gente aqui no comércio exterior, né? A gente aproxima continentes, países, faz follow-up de um processo. Então, tudo isso usando tecnologia. Mas a gente precisa saber fazer as perguntas certas para entender como crescer, né? Para entender como ganhar velocidade. Igual a ferramenta. Quem fizer pergunta boa, o chat GPT que a gente trouxe de exemplo, quem fizer pergunta boba vai ganhar resposta boa e às vezes a tecnologia não vai mudar nada. Agora, quem conseguir fazer perguntas, né, mais estratégicas, consegue pular de nível. Mas você sabe que a tecnologia, ela cresce e depende do país que você está, depende da região, existem gaps, né, entre quem tem acesso à tecnologia e não só quem tem acesso à tecnologia, mas quem é realmente o usuário da tecnologia. Por exemplo, se você pega alguns países da África, a internet chegou muito mais rápido móvel do que a internet a cabo, sabe? Telefone de fio. Então, ali, a introdução tecnológica foi feita através de celulares sem fio. Era mais barato você comprar um chip pré-pago de dados e ter um celular do que você mandar instalar a TV a cabo, mandar instalar a internet a cabo ou até ter outro tipo de comunicação. E aí, quando você começa a estar conectado na internet, a tecnologia, ela também avança. Por isso que os celulares, eles são tão protagonistas hoje das nossas vidas. Eu estou falando com você através do computador, porque eu sei que esse é um podcast especial, mas eu poderia estar falando através do meu celular e Sim, qualidade de imagem. Eu mal ligo o meu desktop mais, eu consigo fazer tudo pelo meu celular, sabe? Pagar viagem, eu com ele, eu consigo levar tudo, sabe? Até meu comportamento mudou. Eu era um grande leitor de livros, hoje eu sou uma pessoa que ouve muitos livros. Eu consumo de uma forma, assim, absurda. Eu era uma pessoa que comprava os livros e deixava em casa, agora eu falo assim, deixa eu ver se tem no digital primeiro. E aí você fala, mas você leva o Kindle? Não, eu levo o meu celular, ainda mais que ele é dobrável e abre assim, eu adoro aqui, né? Vou te contar um negócio aqui, ó, do meu comportamento, né? Eu sou um negócio que se chama Early Adopters. São os caras eles são os primeiros a adotar a tecnologia. Então, na minha casa tem TV. Eu não ligo a TV. Eu só ligo a TV quando tem um jogo de final e meus amigos vão em casa. Ou quando visita, vai família, amigos em casa, vamos botar alguma coisa ali, é sempre assim. Uma música e tal. Aí você fala, mas você assiste Netflix? Assisto, onde? No meu celular. Você fala, é mesmo, cara? Eu não tenho nem... Eu fico ali tão imersivo ali, sabe? Consumindo o negócio que eu gosto. E aí, para mim, você não vai ligar a TV? Não, não quero. Tô aqui no celular e tá bom. Então, foi algo que eu desenvolvi ali no comportamento, sei que outras pessoas desenvolvem também. Muito bom. E, Dema, nossa, esse assunto aqui, vou te falar, dá vontade de umas 5 horas mesmo. Em todos os negócios, né, isso é comum a todos os negócios, que é a dificuldade com pessoas, porque a gente precisa encontrar pessoas qualificadas, precisa treinar essas pessoas, imputar um processo, né, uma cultura diferente, enfim, então são muitos desafios, porque as pessoas são o bem mais valioso da empresa e a maior variável, né? Então, brigou em casa, qualquer coisa, né, interfere na produtividade. E a tecnologia pode apoiar muito essa questão da produtividade das pessoas, avaliar dados, fazer automações, né, dentro do time, permitir o trabalho remoto. Queria entender um pouquinho assim da tua visão dessa relação da tecnologia com a produtividade das pessoas.
Primeiro a gente tem que estabelecer aqui uma separação. Quando você tem altíssima especialização, você tem que ter baixa padronização, tá? Uhum. Quando você tem baixa especialização, você tem que ter altíssima padronização. Então, vou dar um exemplo típico. Eu sou operador de telemarketing, meu primeiro emprego. Qual é o teu nível de especialização? Baixíssimo. Você começou a vida ali, né? Uhum. Qual é o seu nível de processo? Tem que ser altíssimo. Uhum. Ou seja, você está atendendo o telefone ali, um cliente, tem que vir na tela qual é a frase que você vai falar. Se o cara perguntar qual que é o valor, tem que vir na tela qual que é o valor. Tem que ter tabelas para você acompanhar, tem que ser quase um guia. Porque você ainda está, por mais habilidoso que você seja, você está dentro de um processo de baixa qualificação e altíssima padronização. Porque só assim que você vai tirar o melhor resultado disso, tá? Estabelecido isso, vamos pensar você. Você é altamente especializada. Alguém precisa mandar você fazer algo? Zero. Não, zero. Você arregaça as mangas, você já pensa criativa, anota, faz e você, né, acelera aí o carro. Porque você é altamente especializado, assim como eu. Então, são momentos. Então, depende do negócio e depende do momento da temporada da tua vida. Você pode estar aqui embaixo, mas daqui a pouco você pode estar aqui em cima. Ou o teu negócio, por exemplo, a minha empresa de consultoria. Não pode ter alguém com baixa especialização numa empresa de consultoria. Tem que ter todos com altíssima especialização, né? Então, você consegue manter baixa padronização. Dito isso, as tecnologias, elas andam de forma diferente. Então, quando a gente fala, por exemplo, da expansão de uma franquia, aí você fala assim, para o dono da franquia, é baixa padronização. No máximo é ele fazer suas reuniões de resultado com você e você ajudar ele padronizar o time dele que está embaixo dele. Mas ali, a pessoa que fica no balcão, o cara que vai instalar alguma coisa solar, aquele cara que vai fazer todos os processos de importação e assim por diante, que a pessoa operacional ali, ela tem que ter altíssima padronização. Quanto maior a padronização, maior a necessidade de tecnologia para poder acompanhar isso. Em todos os segmentos, em todas as empresas. Então, vou dar um outro exemplo. Eu sou um vendedor de loja. Então, ali, eu tenho que ter tecnologia para poder me guiar para eu ser o melhor vendedor de loja. Por exemplo, tecnologia para fazer campanha de incentivo. Tecnologia para poder ter uma mensagem ali, porque a pessoa, ela pega o ônibus, 2 horas de ônibus, o time dela perdeu, brigou com a namorada, chega lá no shopping, se ela trabalha num shopping, por exemplo, de segunda a segunda, ela tem folga na quarta, então sábado e domingo ela está no shopping, ela se troca dentro de um banheiro coletivo. Você começou a imaginar? E aí ela chega ali, ela está no começo da vida dela, não dá muito. Então a tecnologia ajuda ali em vários fatores, treinar, capacitar, padronizar, motivar. E aí o chefe dela também tem que estar um pouquinho maior acima dela, ela tem que estar dentro da padronização para ele ser um melhor líder. Então, por exemplo, quando você faz gestão à vista, o que eu tenho que falar com aquele vendedor aquele dia? Qual é a frequência de falas? O que eu tenho que fazer? E aí, galera, sejam bem-vindos. Eu estava no domingo almoçando às 11h30 da manhã no Shopping Morumbi, que é aqui próximo do meu escritório, com a minha filha. E aí eu vi que eu entrei dentro de um restaurante que eu adoro ir, e aí a galera estava lá no final assim, vamos vencer, hoje é o dia, blá, 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 lendo uma mensagem. Cara, me arrepiou aquilo lá, porque alguém usou alguma tecnologia de celular ali, tipo uma intranet, e ali tinha o grito de guerra do dia, e aí os caras começaram motivados. Então, quanto menor a especialização e precisa de maior padronização, mais tecnologia você precisa. Muito bom. E aí você fala assim, pô, Dema, mas isso não vale para a Petrobras. Tem um engenheiro de petróleo que é fantástico, e o cara, ele tem que... Mas aí, o trabalho dele, ele é baixo especializado quando a gente fala numa extração de petróleo. Só se o cara for o Einstein. Então, por mais que ele seja um crânio, passo a passo ali, precisa de tecnologia para poder mapear aquilo, né? Mesma coisa no processo de um piloto, enfim, né? Tem muita checagem, tem processo, né? Tem repetição, tem dupla checagem, faz parte. E isso é uma mão na roda para a padronização, sabe? É uma mão na roda para a tecnologia poder ajudar você a automatizar processos. É bem provável que você deve conhecer muito o mercado de desenvolvedores. Mas quando eu comecei como adulto, 18 anos, 19 anos, eu fiz técnico de
de informática, negócio assim, de processamento de dados. E aí eu aprendi uma linguagem chamada Clipper. Ela era muito operacional. Depois foi para o Visual Basic. Hoje tem outras linguagens que a pessoa não precisa mais voltar ao passado. A tecnologia está tão evoluída que as coisas estão meio prontas. Então é plug and play e vai saindo, te dá mais espaço para a criatividade. Então, respondendo sua pergunta, depende da temporada, depende do tipo de empresa, depende do tipo dos negócios. E a tecnologia, ela vem sim para ajudar a padronizar, ela vem te ajudar para liberar espaço para você criar mais. Eu uso muita tecnologia para eu ter mais tempo para eu poder criar mais. Muito bom esse insight que tu trouxe agora, porque a gente vê, eu não sou favorável a esse ponto de vista em falar que a tecnologia atrapalha, que distancia as pessoas, que todo mundo fica focado no seu celular, então as pessoas têm muito essa crença ainda, né, dessa conexão com a tecnologia, e eu vejo ela exatamente com esse ponto de vista. A gente tira atividades tão operacionais ou um pensar desnecessário e acaba tendo tempo para ser mais produtivo, mais criativo. Então, eu digo, né? Imagina só 5G chegando agora, a gente pensa em conexões até, 100 vezes mais rápidas do que a gente tinha com a 4G. Então, a gente nem tem noção do que está por vir, né? Tu trouxe um exemplo do Invisalign que fez uma expansão disruptiva olhando para o uso da tecnologia de uma forma que a gente nem imaginava, então a gente ainda vai ser bastante desafiado, né? Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho alguns clientes de mentoria, né? Eu não consigo fazer nenhum projeto que não for para crescimento, sabe? Ninguém me contrata do tipo assim, Dema, organiza a minha empresa. Não sou eu. O cara do tipo, Dema, eu faturo tanto, eu preciso ir para tanto. Tem algum modelo? Aí eu estudo, tem uma equipe, a gente estuda, analisa, identifica, cria um projeto de expansão, pode ser através de novos canais, novos produtos e serviços, aquisição, tudo aquilo que eu te falei, até tecnologia. Sim. E a gente ajuda a implantar o projeto de expansão, né? E vai até o ponto do tipo, buscar investidor externo, sabe? Então é isso como se fosse um 360. E eu tenho alguns clientes, e tem 2 exemplos que eu posso citar aqui. Um cliente é um cliente que vende sistema de tributação. É muito engraçado. Os clientes, eles pagam impostos demais, ele vai lá com tecnologia, e aí ele faz todo o estudo tributário para ver se aquele cliente está pagando a mais ou menos para o fisco. E aí você fala assim, cara, que negócio arcaico, né? Cara, o cara não para de crescer, mas é muita tecnologia ali que ele está usando para poder chegar, por exemplo, da tua empresa e falar, você pagou tanto de imposto errado, vamos agora para você parar de pagar tanto imposto, né? Eu tenho outro cliente que ele é uma história linda, é um cara que ele era funcionário de uma empresa, resolveu, igual a música da Rita Lee, hoje eu resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. Ele foi para a Europa, começou a importar, ele vendeu o apartamento, pegou o dinheiro do apartamento e começou ele mesmo a importar o produto, é um produto de R$1 milhão, Nossa. Cada um, na área da saúde, estética, e é um laser específico. E aí ele começou a importar, ele criou uma empresa, e aí ele no começo ele não usava tecnologia. Aí ele viu que ele começou a ganhar dinheiro e ele viu que ele precisava melhorar os processos. Então agora eu estou ajudando ele a indicar, e assim, ele está se organizando e a tecnologia veio para franquear ele mesmo. Então ele vai ser um franqueado dele mesmo. Porque hoje o RH está um pouco bagunçado, o marketing está um pouco bagunçado, vendas está um pouco bagunçado. Aí você vem com tecnologia, você processualiza tudo, e aí fica mais fácil de correr e crescer. Senão é muito pesado, você vai andando, vai esquecendo as coisas, né? Eu acho que são fases da empresa. Então ele passou a primeira fase, que é conseguiu ter sucesso. Agora é crescer, é avançar, e sem organização não adianta. Tem uma frase que fala assim, que potência não é nada sem controle, que é a frase da Pirelli. Então não adianta ter potência se não tiver controle. E eu concordo. Quanto mais controle você tiver ali, mais potência você consegue ter. Muito bom. E é ganho de tempo também, né, Dema? Porque a gente fala de crescer, de expandir, enfim,
de uma série de coisas, mas a tecnologia nos ajuda muito a ganhar tempo, que é o nosso principal ativo, né? Então, para que esperar, né? Essa curva de aprendizado que tu trouxe, para que esperar 10, 11 anos, algo que eu posso fazer muito mais rápido, com muito mais conexões, chegar muito mais rápido onde eu queria, né? Imagina, ler um livro, fazer uma pesquisa, fazer uma faculdade, nosso sistema de ensino mudou, nosso sistema de compra mudou, o sistema de bancos, né, imagina, até pouco tempo atrás a gente dependia de ir numa agência, hoje a gente faz pagamento pelo WhatsApp. Nossa, eu nem lembro que eu entrei numa agência. Né, então, mas para pensar como é tão recente, né? Então, como tu falou, a tecnologia avança muito rápido, e a gente é tão rápido que um ano atrás parece que são 10 anos atrás, né? Fica tudo muito antigo, né? Passa muito rápido. É verdade. E você sabe, você está falando isso, eu lembrei de uma coisa muito interessante. Quando você fala em expandir coisas, sabe? Negócios, assim por diante, você pensa que o cérebro humano, ele também é criado para você processuar as coisas. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Eu sou muito a favor, eu não sei quantos os nossos telespectadores aí vão conhecer a diferença entre educação moderna e educação clássica. Então, a educação moderna, que é que eu e você foi criados, foi a educação do tipo, você vai entrar numa escola, e ali na escola você vai aprender essas matérias, você vai aprender matemática, tal, não tem necessidade mais de aprender latim, não tem necessidade de aprender francês, você vai aprender isso, nananana. A gente ficou meio burro. Por quê? Se você estuda, você vê que os Rockefellers, lá em 1000 e não sei quanto, eles tinham que ter mais mão de obra qualificada. Então ele falou assim, cara, para eu poder crescer minha indústria, eu preciso que os meus funcionários aprendam isso. Então eu vou influenciar a questão da educação dos Estados Unidos e mundial para que as pessoas aprendam isso, que vai estar totalmente favorável à indústria que eu preciso crescer. Eu nem sei se ele sabia o mal que ele estava fazendo. Agora você pega a educação clássica, por que ensinava latim? Porque latim é a base para aprender as outras línguas e libera espaços no cérebro para você aprender de forma mais rápida. Por que tinha que repetir tabuada? Porque hoje os estudos mostram, e eu tenho filha de 3 anos, então eu estou estudando pra caramba isso, que a questão da repetição, ela não é contrária, ela é a favor, porque ela também abre espaços para que você processualize coisas para você poder ter tempo de criar, né? Então, por isso que a gente não vê mais os Leonardo da Vinci da vida, por isso que a gente não vê mais os Van Goghs, por isso que essas mentes são cada vez mais escassas e brilhantes. Então a gente tem que tomar cuidado também. Então eu quero colocar um negócio filosófico aqui, aprenda a estudar, já que o modelo de aprendizado mudou, vai atrás, estuda o que você quer, se aprofunda, entra no mínimo do detalhe, tem coisas que os antigos estavam indo muito bem, e a gente tem que tomar só cuidado para não perder coisas. Eu vejo, quando eu recebo currículos, eu vejo abreviações no currículo, das pessoas falando português ruim. Eu lembro que um dia eu peguei uma clínica, era um cliente, e aí era uma mentoria, não, era quase um conselheiro. Um dos maiores erros eram os erros de português da recepção para mandar para os consumidores, para os clientes, perdão, os pacientes. Então você fala, cara, como pode, né? Aí, então, tem coisas básicas que a gente precisa manter. E eu falo isso abertamente para os jovens, né? Porque muitas vezes a gente vê na TV algumas coisas que estão erradas, eu falo para os jovens, cara, aprenda a falar bem, aprenda a fazer conta. Isso aí vai te ajudar pra caramba. Se eu tivesse alguém falando isso pra mim no passado, eu não teria matado tanta aula igual eu matei. Mas é verdade. E tu tocou num ponto bastante sensível. Eu participei de algumas entrevistas, a gente está contratando aqui, como sempre, e as pessoas não sabem se comunicar. Tem grandes currículos, uma grande bagagem, e as pessoas não sabem se comunicar, dizer o que fazem, o que pensam. Enfim, é maluco, assim, é maluco mesmo isso de ter que ter, eu não digo nem que um equilíbrio, mas é um balanço, né? Não dá para ficar imerso, banalizando, né? Banalizando esse acesso, assim, ao ensino, porque, de fato, a gente pode ficar burro se pensar desse jeito. Né? Sim. Mas, assim, vamos pensar no lado positivo, né? A tecnologia está aí, então se você quiser aprender inglês, você está no celular. Aprende, é isso. Comunicação, né? Quanto, sei lá, aula de oratória, de treinamento à distância, né? Fazer aula de inglês, fazer aula de treinamento, uma pessoa te ouve, não precisa se deslocar, tem que usar isso a teu favor, né? Eu lembro que eu estava escolhendo junto com um cliente meu
cliente e parceiro de Lisboa, ele tem uma grande rede de franquias lá, né? E aí ele falou, Dema, dá uma olhada no ponto que eu escolhi aqui. Você aprova? Eu falei, me manda o link agora. Aí, na mesma hora, eu estava lá em Lisboa, olhando e falando, cara, não vai, por causa disso, aqui a pessoa vai passar de carro, não vai ver, deixa eu ver os valores. Cara, e aí você fala assim, eu estava abastecendo o meu carro e estava dando ali consultoria para o cara, ele lá em Lisboa, e eu abastecendo o meu carro. Então, tem muita coisa boa. Então, é só a gente saber usar bastante e não esquecer que, por mais que refrigerante diet não engorda, é bom a gente tomar água, sabe? Boa observação. Dema, a gente tem que segurar a língua ou gravar outro episódio, né? Porque senão dura 5 horas mesmo. A gente está se encaminhando para o final do bate-papo, que até olhando para o nosso tempo, para as agendas. E eu ia te convidar para dar um recado, eu sempre peço isso, né? Deixar uma mensagem final para quem está aí pensando em como crescer o seu negócio, como crescer a empresa e usar a tecnologia para isso. Boa pergunta. Não estava preparado para respondê-la, mas eu vou dar... A gente pode falar de outra coisa e depois encaixar ela também. Eu vou dar uma resposta. Primeiro é a visão. Se você quiser crescer o seu negócio, você não consegue crescer se você não tiver visão. Significa saber aonde você quer ir. Depois, você precisa não só saber aonde você quer ir, mas também como ir. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu quero, mas ela não sabe como. Por isso que é importante mentoria, consultoria, aonde a gente se conheceu lá no Sales Club. Por isso que é importante você ter conselheiros, você andar com pessoas corretas que já fizeram outras coisas que você não fez. Então, o como é tão importante como a visão. E o terceiro eu uso essa palavra, eu confesso que eu nem sei se existe, mas eu falo assim, a terceira pilar de crescimento é a acabativa. Quando você tem visão, aí você sabe como faz, aí você vai até o fim, você não vai até terminar. Então, essa acabativa tem que ser tipo um soft skill, onde a gente tem que aprender. Eu ensino para minha filha, eu falo assim, olha, você acordou, você arruma a cama. Por que tem que arrumar a cama? Porque ela dormiu, ela tem que terminar os ciclos. Você escovou os dentes, fecha a tampa. Então, a gente precisa, na nossa vida, começar um projeto, terminar. Nem se for terminar, significa desistir porque ele não deu certo, vou para o próximo. Então, as pessoas que querem expandir os seus negócios, visão, como chegar, qual é o processo, qual a metodologia, franquia, tecnologia, compra, aquisição e resiliência, força, determinação para ter a acabativa. Então, a acabativa, eu acho que completa essa pirâmide, esse tríplice pilar, e é o suficiente para alguém conseguir sair do ponto A e ir para o ponto B. E a gente diz, né, que a gente sempre consegue ter mais ideias do que o que a gente pode executar, né? Então, cabeça de empreendedor, muito criativo, a gente está sempre pensando em ideia de negócio, olhando para a dor do mercado, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, mas a gente precisa sempre focar, usar a tecnologia a favor disso, né? A gente não precisa bater cabeça, mas ter acabativa. Foi muito pertinente, cirúrgica essa tua observação. O empresário, ele tem muita criatividade, né? Teve um outro empresário que eu consultoria, que eu dei consultoria, e ele veio com tantos projetos, eu falei assim, vamos criar uma regra? E aí tem uma regra que eu uso, que é a regra do tipo, inovação, você tem que gastar 50% do seu tempo fazendo aquilo que você faz, aquilo que aumenta dinheiro no caixa, aquilo que você está fazendo agora, ou seja, mantendo o seu dinheiro. 30% do seu tempo é você melhorando aquilo que você está fazendo agora. E 20% só é inovação. 20% você vai falar, vou fazer algo do zero que eu nunca fiz. Então, tua criatividade não pode passar de 20%, senão você não vai para frente. Muitas empresas erram, coloca muito foco na inovação e inverte isso. Não, mantenha 50% do teu esforço, do seu tempo, do seu dinheiro naquilo que já te traz receita. 30%, que vai dar 80%, no foco melhorando aquilo que já te traz receita. E 20% fazer algo do zero. E aí inovação, abrir para... Então é só 20%. Se você conseguir fazer isso, você faz os chamados trade-offs, né, que são as escolhas, e aí o acabativo funciona melhor. Muito Fechar bom. Vai dar recorte isso aí, hein? Nossa Senhora, quero ver.
Dema, deixa também teus contatos, teus canais para as pessoas te acharem. Vai estar na descrição também, mas deixa... Dema Oliveira Oficial, porque tem alguém que já é o Dema Oliveira, então eu falei, então vou ser o Dema Oliveira Oficial. Já estou só terminando meu livro para eu poder pegar meu azulzinho lá. E aí ainda vou... E o conteúdo do Dema é muito bom. O conteúdo do Dema é muito bom. Faz uma entrega, assim, de dicas de negócios, misturando com a tua vida pessoal e a tua vida familiar, que é bastante gostoso de acompanhar. Eu confesso que gostaria de mostrar muito mais, só que eu não posso. Se eu mostrasse um dia meu aqui, ia ter 1 milhão de seguidores, mas eu prefiro manter as minhas regras aqui, que senão não dá. Mas é isso. Dema Oliveira Oficial, obrigado pelo convite, adorei. Sempre quando você quiser bater um papo, pode me chamar. Eu gosto também de caminhar com pessoas como vocês, que são pessoas disruptivas e que estão mudando o mercado do cenário empresarial brasileiro. Que legal, Dema. Poxa, é uma honra para mim te ter nessa conversa, nesse bate-papo. Falei o quanto foi especial, né, ter assistido a tua palestra, ter conhecido o teu trabalho de perto. Tu é uma pessoa sensacional. Quem está ouvindo, assistindo a gente, é extremamente convidado, obviamente, a acompanhar todas as nossas redes e acompanhar o trabalho do Dema bastante de perto também. E da Upsell Comex, aí que vocês vão ouvir falar esse nome aí ao longo do ano de 2023. Muito bem, é isso aí. É isso aí, bora. Dema, super obrigada. Até. Obrigado a você, até mais. Um beijo. Tchau, tchau. Até. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar.